Olá, estudantes, bem-vindos! Eu sou a professora Arlete do curso de Ciências Sociais e neste vídeo vou apresentar um autor e sua obra muito importante para a antropologia e sociologia brasileira. Me refiro a Darcy Ribeiro e sua obra O Povo Brasileiro. Darcy Ribeiro foi um dos intelectuais de caráter mais gentil que o Brasil já teve. Ele dedicou sua vida a pesquisar e estudar a cultura brasileira e também participar ativamente do cenário político e social, visando sempre o bem-estar das comunidades, das populações mais marginalizadas e excluídas. Então vamos lá conhecer esse grande autor que é Darcy Ribeiro. Vou iniciar com uma breve apresentação da biografia de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, em 26 de outubro de 1922. Ele se formou em Ciências Sociais na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Darcy construiu uma brilhante carreira intelectual de projeção internacional, notadamente nos campos da antropologia, etnologia e educação, além de ser pesquisador do modo de vida dos povos indígenas, que sempre os defendeu. Darcy se destacou como escritor, educador e político, além de ter sido figura presente em momentos centrais da história brasileira na segunda metade do século XX. Ele desempenhou papel fundamental na fundação da Universidade de Brasília, da qual foi o primeiro reitor. Foi ministro-chefe da Casa Civil e ministro da Educação no governo João Goulart. Também foi secretário do Estado da Cultura do Rio de Janeiro e coordenador do Programa Especial de Educação, com a missão de implantar 500 centros integrados de educação pública. Foi senador da República entre 91 e 97. Darcy sempre deixou claro seu inconformismo com as desigualdades sociais e a sua disposição para trabalhar por meio de sua atividade intelectual e política em prol de um Brasil melhor. De sua vasta obra, destaca-se O Povo Brasileiro, fruto de 30 anos de escrita e reformulações. Como dito no slide anterior, Darcy Ribeiro passou 30 anos pesquisando incansavelmente para escrever o seu livro O Povo Brasileiro. Ele começou a ser escrito no Uruguai após o golpe militar de 64 no Brasil e foi interrompido diversas vezes. Darcy Ribeiro possui uma interpretação própria em relação à formação do povo brasileiro. Na sua visão, se deu a partir de três matrizes básicas: os povos de origem, o colonizador e os africanos que foram sequestrados e escravizados. Nessa relação e interação cultural mais miscigenada do mundo, coexistem culturas tão diferentes entre si e dão origem a um povo e uma sociedade singular. Podemos dizer que o primeiro encontro entre os povos de origem e o português, as duas etnias que integram a formação do povo brasileiro, não foi das melhores, pois se iniciou numa guerra bacteriológica, onde os portugueses trouxeram de fora várias doenças, como tuberculose e sarampo, entre outras. De um lado, havia um povo que vivia entre pestes e falta de saneamento básico, e que desenvolveram resistência a tais doenças, e de outro, um povo sem doenças e anticorpos para se defenderem dos vírus trazidos pelo português. Assim, num primeiro momento, o cenário foi a dizimação de milhares de habitantes nativos. Outra baixa que se deu na população de origem foi a tradição do cunhadismo. O cunhadismo consistia em casar uma moça da comunidade com um estrangeiro. Após o casamento, automaticamente o estrangeiro estabelecia laços com os membros daquela nação. Com o advento do cunhadismo, surge uma numerosa camada mestiça, os brasilíndios, filhos rejeitados pelo pai europeu e pela mãe indígena. Eram conhecidos como mamelucos. No tupi-guarani, representa o misturado, filho de índio com o branco.
Quando o português chegou no continente no século XVI, todo o território era ocupado por uma população em torno de 4 milhões de pessoas e mais de 1.000 nações diferentes. Hoje, infelizmente, existem cerca de 305 povos, totalizando aproximadamente 900 mil pessoas, ou 0,4% da população do país. Com a chegada dos africanos na metade do século XVI, a terceira etnia que integra a formação do povo brasileiro, Darcy Ribeiro ressalta a possibilidade da brasilidade ter começado em meio ao processo de hibridação, no momento em que a sociedade local começa a se fixar e prosperar com a maciça presença dos afrodescendentes. Sabemos e é inegável que a formação do povo brasileiro se deu de forma violenta e sangrenta, pois na base dessa formação nós temos o genocídio de milhões de povos de origem, além da sua escravização, e também o sequestro de milhões de africanos trazidos ao continente para serem escravizados durante 300 anos. Darcy Ribeiro dirá que os negros do Brasil foram trazidos principalmente da costa ocidental africana, proveniente de 3 grupos. O primeiro da cultura iorubá, chamados Nagô, pelos Dahomey, designados geralmente como GG, e pelos Fanti-Assante, conhecidos como Mircas, além de muitos representantes de grupos menores da Gâmbia, Serra Leoa e Costa do Marfim. O segundo grupo trouxe ao Brasil culturas africanas islamizadas, por grupos menores, como os Peus, os Mandingas e os Haussá, do norte da Nigéria, identificados na Bahia como negros Malê e no Rio de Janeiro como os negros Alufá. O terceiro grupo africano era integrado por tribos Bantu, provenientes da costa angolana, que hoje conhecemos como território de Moçambique. Após um processo de 4 séculos de adaptação, emergem variantes, e Darcy Ribeiro dirá que existem diversos Brasis: a cultura brasileira caipira, a cultura camponesa, a cultura crioula, a cabocla e a cultura sertaneja. Darcy Ribeiro considera o Brasil como uma nova Roma, tardia, mas melhor, porque lavada em sangue de índio e sangue negro, um povo mestiço na carne e no espírito. Nem a colonização, nem a industrialização, nem as cidades, nem a globalização foram capazes de anular a cultura brasileira única, resultante de vários processos de miscigenação e de progressos civilizatórios, que começaram há mais de 10.000 anos com os povos que habitavam o nosso território e estendendo-se até os dias atuais. De acordo com o antropólogo, nasceu no Brasil um novo povo, fruto de interação de várias etnias, processos históricos, embate e adaptação. Bom, chegamos ao final desta apresentação. Espero que tenha sido muito proveitosa para o conhecimento de vocês. Deixo aqui na página as referências bibliográficas que utilizei. Desejo um grande abraço a todos e todas e um bom estudo. Até breve. Tchau!